A paz do Senhor Jesus para você que está assistindo esse vídeo. Eu não sei qual é a hora que você vai assistir, se é pela manhã, pela tarde ou à noite. Mas nesse dia de hoje, Deus tem uma palavra para você. Amém? Quero deixar uma passagem aqui bastante conhecida, que é em 2 Reis 6, o 8. Vou ler alguns versículos aqui. A partir do 8 diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios descerá ali. Glória a Deus. E aqui o 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus, aleluia. É uma passagem bastante conhecida, né? A qual a Bíblia diz que os assírios viviam fazendo guerra contra o povo de Israel, perseguindo, aleluia, o povo de Deus. Mas o nosso Senhor Deus, Ele é onisciente. Toda vez que o rei da Síria arquitetava para fazer algum mal ao povo de Israel, Deus usava o profeta Eliseu para avisar ao rei de Israel. E disse: olha, não desce por ali, porque ali está o acampamento do exército da Síria, para que eles não entrassem, não passassem por ali. E o rei de Israel se guardou de passar por aquele lugar. Eu quero dizer, nesse dia de hoje, que o teu Deus, aleluia, aleluia, o teu Deus, ele desfaz, aleluia, as investidas, aleluia. Ele desfaz os laços do adversário. Era o adversário planejando, aleluia. E o Deus de Israel desfazendo, aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que aquele moço que andava com Eliseu, ele se levanta cedinho. E quando ele chega assim, aleluia, ele vê ali um exército de carros e cavalos. Ele vê ali um número grande, um grande exército ali cercando a cidade. E ele fica ali desesperado, ele diz: ai, meu Senhor, o que faremos? Aleluia. E Eliseu olha para ele e diz: olha, não temas, porque mais são o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia. Porque o nosso Deus, aleluia, assim como ele deu a vista a Bartimeu e alguns cegos na palavra dele, ele também tira a vista. Ele cega o teu adversário. Aleluia. Há livramentos na tua vida e na minha vida que nós não conseguimos nem ver, nem enxergar o livramento de Deus. Oh, aleluia. Eu sinto nesta manhã uma presença forte, aleluia, do Senhor aqui. Aleluia. E eu quero ser boca de Deus para a tua vida neste dia de hoje.
Aleluia. Porque, aleluia, o nosso Deus, ele é, aleluia, general de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha, aleluia. Porque o moço de Eliseu, aquele jovem que andava com Eliseu, ele estava vendo, olhando pelo olhar da carne, o olhar carnal. Aleluia. Mas, glória a Deus, Eliseu ali ora ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ora para que o Senhor Deus abra os olhos daquele moço. Glória a Deus. E quando ele abriu, o Senhor Deus abriu os olhos daquele moço, aleluia, estava cheio o monte. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Aleluia. Porque enquanto ele estava no olhar natural, ele olhou e disse: estamos perdidos, meu Senhor, não tem jeito. Olha aqui, cavalos e carros, mas carros, aleluia, de ferro, cavalos normais, aleluia, de carne e osso. Mas quando Deus abre os olhos daquele moço, aí ele vê carros e cavalos de fogo. Aleluia. Olha, nada fica de pé diante, aleluia, do nosso Deus. Porque, aleluia, os olhos dele é como chamas de fogo. E me diga uma coisa, me responda uma coisa. Você que está assistindo esse vídeo, o que é que fica intacto diante do fogo? O que é que o fogo, o que é que o fogo não consegue consumir? O fogo, ele consome a madeira, o ferro, ele derrete o ferro. O teu Deus é poderoso, o teu Deus é grande, é um general de guerra. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas vezes nós estamos olhando com o nosso olhar natural, com o olhar da carne, e achamos que está perdido, que não tem jeito. Aleluia. Mas o nosso Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Aleluia. E nessa peleja, você não terá que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que Deus tirou o povo de Israel. Aleluia. Tirou aquele povo da escravidão ali do Egito. Aleluia. E fez grandes maravilhas. Deus, eles passaram a travessia ali do Mar Vermelho com os pés enxutos. Aleluia. Passaram 40 anos ali no deserto, a qual a palavra do Senhor diz que não faltou pão, não faltou carne, não faltou água para aquele povo. Porque, aleluia, porque Deus escolheu o povo de Israel, aleluia, como uma nação eleita, um povo, aleluia, separado, aleluia, porque lá em Isaías 43, aleluia, ele diz, aleluia, mas agora assim diz o Senhor, aleluia, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, aleluia. Eu te remi, te chamei-te pelo teu nome, aleluia. Porque o compromisso de Deus, meus irmãos, era com o povo de Israel. Os assírios,
era um povo que procurava guerrear sempre com o povo de Israel. Os assírios sempre passavam, tirava o povo ali, pelejava mesmo contra o povo para querer destruir o povo de Deus. Mas quem é que vai destruir o povo que Deus escolheu, que Deus separou? Aleluia. Porque Deus dava vitória ao povo de Israel. Toda vez que o povo de Israel obedecia à palavra, andava nos seus estatutos, aleluia, Deus dava vitória ao povo de Israel. Quando o povo virava as costas para o nosso Deus, quando o povo desobedecia, Deus entregava o povo de Israel na mão dos seus adversários. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele que, aleluia, que Deus escolheu, aquele que Deus tem compromisso, o inimigo não toca. A Bíblia diz que quando Eliseu ora, aquele moço vê ali carros e cavalos de fogo. E o profeta, ele vai mais além. Aleluia. Aleluia. Porque o profeta Eliseu era um homem ousado. Aleluia. Cheio de autoridade. Como Deus usava Elias, usava também o profeta Eliseu. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus cegou aqueles homens de cegueira. Olha, o nosso Deus, ele tanto dá a vista, como ele também tira a vista. Aleluia. Isso quer dizer que o teu adversário, o teu inimigo não te toca. Oh, glória, eu tô toda arrepiada. Essa palavra aí tá falando com alguém. Essa palavra que eu estou, aleluia, proferindo nesta manhã, tem direção, tem direcionamento. Aleluia. Porque a Bíblia diz que, aleluia, que o profeta Eliseu pega aquele povo ali, aqueles homens, e sai levando, guiando eles, aleluia, lá para Samaria, porque eles estavam cegos. Eles não conseguiam encontrar o caminho, aleluia. E chegando lá, diante do rei de Israel, ele disse, agora nós estamos aqui com o inimigo na mão. Vamos lançar a espada, vamos derrotar. Ele disse, não faça isso, já está aqui na mão, na nossa mão. Ele já está aqui. O adversário já está na palma das nossas mãos. Bota comida para eles, bota pão e água. Olha como o nosso Deus é tremendo. Porque ele nos dá estratégia para nós vencer o inimigo. Eu não sei qual é o inimigo que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa. Aleluia, mas o teu Deus, nesse dia de hoje, aleluia, escreve isso. Ele está te dando estratégia. Aleluia. E esse inimigo, ele não vai ter força para te destruir, para te derrotar, porque ele vai olhar para você e ele vai ver, aleluia, algo que é superior, aleluia, que quando ele olha para você e olha para mim, ele vê o anjo do Senhor, olha, o anjo do Senhor com a espada de fogo, desembainhada, por isso que ele não te toca. Por isso que vale a pena, meus irmãos, vale a pena a gente servir a este Deus. Não importa qual seja a situação que você está passando. Eu não sei se o inimigo que está batendo na tua porta, se é alguém que está se levantando contra você no teu trabalho, se é contra você alguém da sua própria casa. Eu não sei qual é o inimigo que está vindo contra você. Mas o teu Deus, aleluia, ele está te dando estratégia para você vencer esse inimigo. Porque não é com teu braço, olha,
Não é com teu braço de carne que tu vai vencer essa peleja, essa batalha. Aleluia. Você vai vencer essa batalha, essa peleja, é com oração, é com perseverança. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que acreditar, temos que crer no Senhor. Pois a fé agrada ao nosso Deus. Quando a gente não tem fé, quando a gente está desanimado, ali achando que não vai acontecer, que já estamos vencidos pelo adversário, Deus se entristece. Mas quando Deus olha para um homem, para uma mulher corajoso, que não se dobra, não se prostra diante das adversidades. Ei, levanta a cabeça. Ei, levanta a cabeça nesse dia de hoje. Porque o teu Deus, ele está contigo. Ele te chamou, ele te escolheu. Ele te chamou, não foi para você perecer, para você morrer, não. Foi para te levar a um nível mais profundo de intimidade contigo. Ele quer mais particularidade, mais intimidade com você e comigo. Porque mesmo que nós buscamos, mas aleluia, nunca, aleluia, podemos estacionar. Temos que perseverar, acreditar que vai acontecer o milagre. Aleluia, porque o teu Deus, ele cega o inimigo para que ele não te toque. Porque quando ele olha para você, ele vê o anjo do Senhor. Eu não sei, aleluia, qual é. Qual é o inimigo que está se levantando? O inimigo que estava se levantando contra o povo ali de Israel era os assírios. Eles viviam fazendo guerra, aleluia, contra o povo de Israel. Mas depois que Deus, aleluia, usa ali o profeta Eliseu, cheio de autoridade, aleluia, de ousadia, que eles ficam cegos, aleluia, e o profeta pega neles assim, vai guiando eles, conduzindo, é por aqui o caminho, vai conduzindo eles. A Bíblia diz que dali para frente não teve mais guerra, houve ali uma calmaria. Aleluia, porque assim, o cristão, ele não pode viver só de luta, só de prova, aleluia, de guerra, de batalhas direto, constantemente. Não, meus irmãos. Vai chegar um tempo de calmaria, um tempo de refrigério na tua casa, na tua família. Eu profetizo que a tua casa servirá ao Senhor. Eu profetizo que as bênçãos do Senhor virão te alcançar. Ei, não vai ser necessário você correr atrás da bênção. A bênção, ela vai até você. Como assim, diaconisa? Sim, se você tiver fé, se você crer, se você estiver alinhado com a palavra de Deus, fazendo a vontade e o querer de Deus, aleluia, não te preocupa não. A bênção ela vai chegar, ela vai te alcançar, aleluia. Porque eu e você, nós temos um dono. Um dono que cuida da gente nos mínimos detalhes, irmãos. Eu tenho algumas experiências que vou estar passando depois para vocês. Meu filho é novo convertido, Deus tem dado muitos livramentos, né? Muitos livramentos a ele. Ele já caiu da moto, quebrou a clavícula, já passou no médico e vai passar novamente. E ele inventou de fazer Uber. E ele saindo, irmãos, saindo para fazer Uber. Quando ele chegava em casa, o telefone tocava para ele pegar outra corrida, e pegando corrida. E com esse negócio de pegar Uber,
Foi para 3 e pouca da manhã sem eu dormir. Eu disse, meu Deus, venha cá. Quando foi no outro dia, ele fez umas corridas durante o dia. Aleluia, mas eu já não tinha dormido, um dia anterior eu já não tinha dormido. E eu disse, meu Deus, venha cá. Toma a frente, Jesus, porque eu preciso dormir. Eu tenho que dormir, eu preciso dormir, descansar, que a gente somos ser humano. Irmãos, pra glória de Deus. Parece uma coisa besta, uma coisa boba, mas eu quero compartilhar com você. A moto estava com gasolina. O vizinho pediu para sair e num lugar aí com a moto. Ele pegou, emprestou, o cara deu um dinheiro, ele botou a gasolina na moto. O rapaz foi, a moto pegou normalmente. Aleluia. Mas quando foi para sair, já eram umas 10h30. Quando ele ligou a moto, ele tentou ligar a moto para sair, a moto não saiu, irmãos. A moto ficou travada ali no lugar. Sabe por quê? Porque eu tenho dono. Você tem um dono. A gente não estamos só, não. Nós temos um dono que cuida da gente nos mínimos detalhes. A moto não saiu. Ai, eu disse, oh glória. Eu sabia que era a mão de Deus, porque a moto estava funcionando normalmente, perfeitamente. Mas com ele não funcionou. Aí disse, eu vou guardar a moto. Eu falei, amém. Botou a moto aqui, guardou aqui na área, pronto. Isso é a mão de Deus, isso é o cuidado de Deus. É muito, se eu for falar, é tantos os livramentos que Deus tem dado. Deus tem cuidado. Deus tem cuidado nos mínimos detalhes. Deus tem dado livramento por cima de livramento. Livramento de morte. Uma vez eu estava orando. Deus me despertou para orar. Eu estava orando. Um dia antes. Aí chegou aqui dois caras. Falando assim para meu filho. Vamos ali que eu quero conversar com você. Aí meu filho disse, não, eu não vou não. Aí o mais novo, meu outro filho, disse assim, não, não faça nada com meu irmão não. Eu disse, não vou fazer nada com seu irmão não. Eu não vou fazer nada com seu irmão não. Mas não era. Foi a mão de Deus ali. Porque eu sabia que essa pessoa não era de brincadeira. Já tinha visto, já tinha ouvido falar que já tinha derrubado muitas pessoas. Só em olhar para a cara dele já saía derrubando. Mas quando tem uma coluna dentro de casa, ei, o inimigo, ele não pode tocar nos teus filhos, no teu esposo, ei, sem a permissão do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus, ele é Deus de livramentos e ele não tocou. Certa feita, a polícia mandou meu menino parar antes dele se converter e atirava, era tiro, vai, tiro vem, tiro vai, tiro vem. Sabe quantas balas pegou nele? Nenhuma. Nenhuma. Aí o meu esposo disse, que policial ruim. Eu disse, não, não foi o policial, foi a mão do meu Deus. O meu Deus desviou a bala. A bala que era para ser certeira, Deus fez isso, ó, desviou. Eu não sei aonde vai chegar esse vídeo. Talvez eu tô falando aqui para uma mãe como eu. Eu tô toda me arrepiando, irmã, é muito forte isso, mas eu tenho que falar, eu tenho que entregar, porque esse canal não é para minha glória, é para a glória de Deus. Talvez esse vídeo vai chegar para uma mãe. É muito forte, a presença de Deus está muito forte aqui, irmãos, muito forte, muito forte. Eu gostaria que você que está me assistindo, que você sentisse um pouquinho do que eu estou sentindo. Talvez eu estou falando para uma mãe aqui.
que tem orado pelo um filho, tem dado conselho, mas esse filho é rebelde, é desobediente. Ei, ei, Deus manda te dizer. Deus manda te dizer. Eu botei lá. Eu botei lá. Eu guardei lá para poupar a vida dele. Porque eu tenho um projeto, eu tenho planos na vida do jovem. E tá tudo na palma das minhas mãos. Ei, eu cuido. Eu cuido nos mínimos detalhes. Eu cuido. Eu tenho cuidado lá. Eu coloquei lá para dar livramento, para poupar. Eu guardei lá. Ei, ei, não adianta. Não adianta tu gastar com advogado. Não adianta tu ficar endividada para tirar. Porque o jovem só vai sair no meu tempo. Porque eu marco encontro na terra. Eu marco encontro com um jovem rebelde. Não importa como eu vou fazer, mas o Senhor vai fazer. Não ponha as mãos naquilo que eu estou tratando, naquilo que eu estou cuidando, porque o tempo é meu. Ei, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os teus caminhos não são os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os teus. Ei, descansa. Descansa. Eu não sei, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar nesse dia de hoje. É muito difícil. É muito difícil porque a gente queremos ver os nossos filhos na presença de Deus de imediato. Ei, queremos orar hoje, amanhã já ver o resultado. Mas não é assim, querida. Não é no nosso tempo, sabe? Lá em Eclesiastes, capítulo 3, diz que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Ei, há um tempo determinado. Você sabe quanto tempo eu orei pelo meu filho? 12 anos. Foi 2 vezes preso. Você sabe quantas vezes eu gastei com advogados? Nenhuma. Você sabe? E eu dizia, não faça dívida. Porque se você fizer dívida, eu não pago. Porque eu queria ensinar. Às vezes é necessário passar. Passar pelo calabouço. É necessário ser humilhado. Sabe por quê? Porque quando tá em casa não te dá valor. Quando tu dá um conselho, vai com 3, 4 pedras na mão. Mas
Deus permitiu colocar lá. Lá tem pessoas que se acham superior, dá gritos e mais gritos, e eles ficam, ó, caladinho, para aprender a honrar mamãe, papai. É, Deus, ele sabe tratar, ele sabe trabalhar. Ei, vai sair de lá um cordeirinho. É, tu crê? Tu crê? Vai sair de lá um cordeirinho. O teu Deus, ele não perde. Ele não perde os teus filhos de vista. Salmo 127 diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Ei, os nossos filhos é presente de Deus, é dádiva de Deus. Se essa palavra falou com você, deixe um joinha, comente. Eu sei que essa palavra tem direção. Eu não sei para quem é. Pode ser até do outro lado do Brasil, eu não sei. Mas que tem direção, tem. É essa palavra que eu deixo para você nesta manhã. O teu Deus, ele tanto dá a vista como ele tira. Ele tira a vista, ele tira a visão dos teus adversários para não te tocar, para não tocar nos teus. Amém? Descansa, porque o teu Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Fica na paz do Senhor Jesus. Deixa aí um joinha, comenta alguma coisa, amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo te cubra de bênção nessa manhã. Que Deus abençoe.